Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Virgem do Silêncio, rogai por nós. Meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos ao último dia, ao 7º dia do nosso retiro, depois da intensidade da Quinta-feira Santa, depois da dor profunda da Sexta-feira, entramos em algo ainda mais difícil de viver, o silêncio do Sábado Santo. Hoje não há cruz erguida, não há palavras de Jesus, não há sinais visíveis. Hoje há apenas esse silêncio que paira sobre a terra. Já não vemos mais a Jesus. Não estamos mais contemplando o seu rosto misericordioso. Para nós, talvez, como os discípulos de Emaús, tudo aquilo que foi vivido nestes dias nos pareceu sem sentido, motivo de nossa desilusão, toda a esperança e força que colocávamos na nossa confiança nele, neste profeta poderoso, saímos defraudados. Mas não é um silêncio qualquer. A tradição da Igreja, desde os primeiros séculos, chama este dia de o grande silêncio. O Sábado Santo em que nós meditamos o mistério desse escondimento. Vamos olhando também para o nosso coração. É um silêncio que envolve a terra, o céu, a igreja, o coração dos discípulos. Sabemos como vai terminar a cena dos discípulos de Emaús. Precisamos assumir também no nosso coração aquilo que estes dias nos tem que fazer aflorar também com confiança e com renovada fé e esperança em Cristo. Essa esperança nos faz também celebrar no dia de hoje não só a Virgem da Solidão, ela a única que permaneceu fiel, a Igreja que se resume a uma só figura, a uma só pessoa, ela é também a Virgem da Esperança, a Mãe da Esperança, mas aquela que no seu coração soube aguardar. Enquanto os seus discípulos estavam ainda envoltos, o coração dos discípulos ainda estava envolto nas trevas daquilo que a sexta-feira supôs. Nossa Senhora permanece fiel. Uma antiga homilia do século IV, que eu gosto sempre de mencionar neste último dia do nosso retiro. Há alguns anos temos feito esse retiro de Semana Santa. Esta homilia é muito profunda, muito bela, significativa. Todos os anos eu costumo ler a homilia. Não é difícil encontrar pela internet a homilia de um autor sagrado, uma homilia antiga sobre o Sábado Santo do século IV, que a Igreja conserva com tanto carinho, que hoje, de certa forma, vamos comentar. Ela começa assim, e nós acolhemos quase que numa atitude de reverência. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o Rei está dormindo. Vamos, meus irmãos, permanecer nessa imagem. O Rei dorme. Deus feito homem está no sepulcro. Aquele que falou e tudo foi criado, agora está em silêncio. O Verbo silenciou. Aquele que curou, libertou, ensinou, agora não fala mais. Isso, meus irmãos, é profundamente desconcertante. A palavra de Deus se silencia, porque nós estamos acostumados a um Deus que age, que responde, que intervém, mas o Sábado Santo nos apresenta um Deus que se cala. E aqui está a primeira grande lição deste dia. O silêncio de Deus não é ausência, é presença escondida.
é ação invisível. O mistério é em gestação, aquilo que Deus está preparando para os seus. O Catecismo da Igreja nos ajuda a compreender isso com uma profundidade admirável. Ele nos diz que, ao professarmos que Jesus desceu à mansão dos mortos, estamos afirmando algo essencial. Cristo entrou na morte como todos os homens, mas entrou como Salvador. Ele desceu às profundezas, aquele lugar que a Escritura chama de Sheol, de Hades, a morada dos mortos, onde todos aguardavam, privados da visão de Deus. E lá ele foi, não para permanecer, mas para libertar. O Catecismo afirma com certa clareza que desceu lá como Salvador, proclamando a boa nova nos espíritos que ali estavam prisioneiros. Adão, tantos justos que ao longo da história da salvação não viam, não podiam contemplar a face de Deus porque estavam envoltos no pecado. Mas Cristo vem libertar os prisioneiros. Vejamos que beleza! Enquanto na terra tudo está parecendo silêncio, nas profundezas, lá onde ninguém está vendo, Cristo está agindo. Como é importante termos isso presente diante do nosso coração neste dia. Mesmo quando parece que Deus não está, quando não o vemos, no silêncio, ainda assim, Deus sempre age. Enquanto os discípulos choram, Cristo está libertando. Enquanto nosso coração se angustia, Cristo está preparando para nós também a resposta de Deus na solução de uma vida verdadeiramente confiada, entregue ao nosso Pai. Enquanto o mundo pensa que tudo terminou, Deus está realizando a parte mais escondida e talvez mais decisiva, a parte da redenção. Por isso aquela antiga homilia continua com uma força quase comovente, colocando nos lábios de Cristo palavras que ele, teoricamente, teria dirigido a Adão. Acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Imaginemos esta cena. Cristo entra na escuridão da morte e chama o primeiro homem pelo nome. Adão representa ali também, nesta homilia, toda a humanidade. Cristo o toma pela mão e isso, meus irmãos, é extraordinário, porque significa que não existe lugar onde Deus não possa chegar, nem mesmo a morte, nem mesmo no fundo da nossa miséria. E aqui nós podemos fazer memória da nossa vida pessoal, onde há um lugar, um cantinho mais escuro que nós talvez ainda desejamos esconder, em que não temos esperança humana de solucionar. Cristo chega. Cristo nos vem iluminar. Onde não existe aparentemente esperança, Cristo vem tocar, porque não existe lugar onde Deus não possa chegar. Nem mesmo as situações que parecem definitivamente perdidas. Para lá e até lá, Cristo desce e chama: levanta-te, com o seu nome, com o nosso nome, com o meu nome, levanta-te. E nós vamos em direção a Ele, caminhamos em direção ao Senhor. Mas voltemos ao silêncio, porque este é o clima do Sábado Santo. Uma reflexão simples e profunda, podemos perceber, dizer ao nosso coração que este dia é quase que um intervalo entre a dor da morte e a alegria da ressurreição. Um espaço de espera, um tempo em que a fé é provada, em que a nossa confiança precisa ser renovada. E talvez seja isso que mais nos toca, porque nós sabemos que a ressurreição virá, mas eles não sabiam.
Os discípulos estão desorientados. Tudo o que acreditavam parece ter desmoronado. As promessas parecem não ter se cumprido e Deus está em silêncio. Quantas vezes nós já vivemos isso? Momentos em que parece que tudo parou, momentos em que Deus não responde, momentos em que estamos em uma dor que já aconteceu e uma esperança que ainda não se realizou. Esse é o sábado santo da nossa vida. E aqui, meus irmãos, nós precisamos aprender também algo essencial. Precisamos aprender a esperar. Não uma espera vazia, mas uma espera cheia de fé. E para isso a Igreja nos aponta também um caminho muito concreto: olhar para Nossa Senhora. Maria, esse exemplo de espera confiante, viveu o sábado santo como ninguém. Ela não viu a ressurreição ainda. Ela não tinha sinais visíveis, mas ela sabia. Sabia quem era o Filho, sabia que Deus é fiel, sabia, por isso, que o seu silêncio não podia ser, de modo algum, motivo de desespero. Ela confia, nos ensina também a confiança. Era um silêncio cheio de esperança, um silêncio habitado por Deus. E aqui nós entramos numa dimensão muito bonita da espiritualidade deste dia, o silêncio como espaço. Algo muito profundo nos é apresentado também no Sábado Santo. O silêncio não é vazio. O silêncio é o espaço onde o Espírito Santo age. Sem silêncio não há escuta. Sem silêncio não há transformação. Sem silêncio não há passagem. E o Sábado Santo é exatamente isso, a grande pausa entre a morte e a vida. Uma pausa necessária, porque sem ela não compreenderíamos o mistério. Sem ela, não deixaríamos Deus agir. E talvez aqui esteja uma pergunta muito concreta para nós. Sabemos silenciar? Sabemos esperar no silêncio de Deus também a sua resposta? Ou nós fugimos do silêncio? Porque o silêncio revela o que está no fundo dentro de nós, no profundo da nossa alma. No silêncio vem à tona os nossos medos, as dúvidas, vem também as nossas inquietações, mas também é no silêncio que Deus nos fala, não com palavras, mas com presença. E aqui, meus irmãos, nós precisamos dar um passo ainda mais profundo. O Catecismo nos diz que a descida de Cristo à mansão dos mortos é a última fase da sua missão messiânica. Uma fase breve no tempo, mas imensa no seu significado, porque estende, de certa forma, a salvação a todos os tempos e a todos os homens. Ou seja, ninguém está fora. Cristo entregou a sua vida por todos. Ninguém está fora da abrangência da redenção. Cristo vai até os que vieram antes. Vai àqueles que nunca ouviram. Vai até os que esperavam a sua vinda, muitas vezes sem saber exatamente o que esperavam. E isso nos revela algo muito consolador. Deus não abandona ninguém. Nem os vivos, nem os mortos, nem os que creem, nem os que ainda não encontraram a fé. Ele vai ao encontro de todos. Deus tem sempre os seus meios de fazer chegar, de comunicar a nós a salvação. Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, nos diz o Evangelho. Ele vai ao encontro de todos. Isso deve encher também o nosso coração de esperança. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está agindo. Mesmo quando tudo parece que já terminou, que está terminado, Deus está preparando algo novo. Por isso a oração da Igreja neste dia é tão bela e tão profunda. Rezemos interiormente, como a liturgia das horas nos apresentaria
como oração conclusiva, essa oração que tanto nos diz, que tanto nos fala sobre a espiritualidade desse dia. A oração diz assim: Pai, cheio de bondade, vosso Filho unigênito desceu à mansão dos mortos e dela surgiu vitorioso. Concedei a vossos fiéis, sepultados com ele no batismo, que pela força da sua ressurreição participem da vida eterna. Percebamos, meus irmãos, nós já estamos unidos a esse mistério. Pelo batismo, nós fomos sepultados com Cristo e com ele ressuscitaremos. Mas antes da ressurreição, há o silêncio. E este silêncio precisa ser vivido, não como vazio, mas como esperança. Não como ausência, mas como gestação. Não como fim, mas como passagem. E talvez hoje, no seu e no meu coração, haja um sepulcro, algo que nós não entendemos, algo que parece sem resposta, algo que Deus ainda não nos ajudou a resolver. Não fujamos disso. Hoje é dia de permanecer. Permaneça como Maria. Permaneça em silêncio. Permaneça na fé. Porque o que hoje está escondido, amanhã será revelado. E pouco a pouco, nós deixamos também que aquela voz de Cristo dirigida a Adão ecoe também em nós. Levanta-te, tu que dormes, eu sou a vida dos mortos. Ele está falando, caro irmão, com você, comigo, nas zonas da nossa morte, nas nossas feridas, nas nossas quedas, nas nossas desesperanças. Ele desce até lá para nos levantar. Irmãos, já estamos à beira da noite. O silêncio está prestes a ser rompido, mas ainda não. Ainda ficamos aqui, nesse dia sem liturgia, nesse dia sem palavras, nesse dia em que a igreja inteira aprende a esperar. Guardemos este silêncio. Não o preenchamos apressadamente. Deixemos que a voz de Cristo rompa o silêncio da história. Deixemos que Deus fale no modo de Deus. Enquanto nesta noite o aleluia finalmente ressoar, ele não será apenas um canto, será a resposta de Deus à nossa alma, a resposta de Deus para o mundo. Será a luz que nasce do silêncio, será a vida que brota da morte, será Cristo, vivo, mas por agora, silêncio. E no silêncio deste dia santo, nós também nos recolhemos. Nos recolhemos para fazer a nossa oração pessoal, nos recolhemos para acompanhar o Senhor nesse grande mistério, nos recolhemos para renovar a nossa esperança pascal, hoje à noite, participando, sobretudo, das celebrações da Vigília Pascal, dessa noite santa, solene, em que Cristo, no símbolo do Círio Pascal, que é símbolo de Cristo ressuscitado, vem invadir e dissipar as trevas e as cegueiras dos nossos pecados, da nossa vida sem Deus. Que essa noite seja uma noite santa, uma noite de romper o silêncio, a voz de Deus que fala ao profundo da nossa alma. Mas para isso, vivamos bem o silêncio desta manhã, o silêncio desta tarde, o recolhimento interior. A igreja, inclusive, nos propõe para este dia estendermos um pouquinho o nosso jejum de ontem, o jejum da sexta-feira, no que for possível, nas abstinências que pudermos, para que a Páscoa do Senhor tenha esse sabor de céu nas celebrações que estamos para vivenciar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora Virgem da Esperança, rogai por nós. Desejo a todos os senhores, aqueles que, sobretudo, permaneceram fiéis. Chegamos ao final destas nossas meditações, deste nosso retiro. Desejo a todos, aos senhores e às vossas famílias, uma feliz e santa Páscoa da Ressurreição.